Senhores, tudo bem? Primeiramente, apresentações. Sandro Bernardes, professor de Direito Administrativo aqui de Brasília, também auditor do TCU, ex-servidor da CGU, professor também de diversos cursos corporativos aí Brasil afora. Nosso curso aqui hoje, então, a partir de hoje, é a Lei Complementar 840, legislação própria dos servidores aqui do DF. A ideia com esse curso é termos um curso realmente voltado à sua melhor preparação, voltado para o seu perfil profissional, de quem compete por concursos de alta produtividade, de alta performance. Tenho certeza que a gente vai, se não melhorar ainda mais essa performance, trazê-los para alta performance. Os senhores bem sabem a essa hora que os concursos eles estão assumindo uma postura diferenciada do que até era então. O examinador ele vem sendo bastante mais incisivo, com essas cobranças de conteúdo, e a ideia do nosso curso é ajudá-los, claro, a enfrentar o examinador do melhor modo possível, enfrentar, claro, não se dobrar ao conhecimento do examinador, já que os senhores terão esse conteúdo bastante denso, trabalhado por nós de modo um pouco diferente dos cursos tradicionais, nos quais os senhores já tiveram contato conosco. O curso não vai ser simplesmente teoria com questões resolvidas. Não, questões resolvidas a gente também tem curso de fixação aqui no site, depois os senhores busquem por eles. Aqui nós teremos questionários de revisão para que os senhores possam fixar o conteúdo, escrevendo, anotações também disponíveis no site, um banco de dúvidas também que os senhores vão poder consultar as melhores dúvidas aí formuladas pelos alunos que a enviarem. Também será distribuído aos senhores a Lei Complementar 840, está anotada por nós, tudo no pacote, porque a Lei 840 é bastante parecida com a 8.112, mas ela tem algumas diferenças que são bem pontuais, e são essas diferenças normalmente que o examinador ele demanda em prova. A ideia, portanto, é cercar todo o conteúdo e evitar qualquer tipo de surpresa nesses concursos de alta performance, que deve ser assim, devem ser assim durante todo esses próximos concursos aí, o mercado de trabalho público mesmo, eu digo sempre que é um mercado de trabalho público que a gente está pretendendo ingressar, ele tem evoluído bastante. Então a ideia é fornecer aos senhores todo o conhecimento necessário para que os senhores possam enfrentar do melhor modo possível essas provas de alta performance. Ok, pessoal? Temos o site pessoal da gente também, professorsandobernardes.com.br. Aqui no portal, os senhores têm o que há de melhor dos nossos cursos. Veja no seu conteúdo aí, por favor. Nessa primeira parte, nós abordaremos os conceitos, nesse primeiro bloco. No outro bloco, a classificação, serão 2 blocos. A organização dos serviços públicos, no que diz respeito ao servidor, outro bloco. Acessibilidade dividida em 2 blocos. Provimentos dividido provavelmente em 3 blocos de conteúdos, porque é um assunto bem mais denso. Então veja, a ideia a cada bloco desse, nós temos aí depois um questionário de revisão, no qual nós exporemos as questões extraídas das principais provas, mas de modo diferente. Não de modo objetivo, mas de forma discursiva, por assim dizer, escrita. E ao fim de cada bloco desse de conteúdo, teremos uma prova discursiva sugerida por mim. Não corrigirei as provas ainda. Isso é a ideia para outros cursos. A ideia nesse curso é que os senhores possam primeiro treinar redigindo. Ok, senhores? Começando então a nossa abordagem, queridos, a ideia desses blocos de conteúdo é chamar a atenção de vocês do que há de mais importante. Primeiramente, nesse conceito relativo aos agentes públicos, que são a expressão da vontade estatal, trazemos de lá da lei de improbidade esse conceito para informar que os agentes públicos, para efeitos da lei de improbidade, mas também para o nosso conceito, são todos aqueles que exercem ainda que sem remuneração, todo aquele que exerça cargo, emprego, mandato ou função por designação, contratação ou qualquer outra forma de investidura em cargo, emprego ou função das entidades do Estado. Explico. Esse conselho de agente público ele pode ser decomposto em 3 partes. Então, o agente público, primeiramente, ele pode ser em caráter definitivo ou transitório. Ainda com ou sem remuneração. Então, esses são os 2 pontos principais dos que os senhores têm que ter para a prova. Os agentes públicos não precisam ser remunerados
para que sejam assim considerados agentes públicos. Além disso, os agentes públicos eles podem ser definitivos, como os senhores serão, ou mesmo podem ser transitórios, como alguns, como por exemplo, os temporários são. Né? Nós veremos ainda um pouco mais o conceito, mas terceirizado não entra nesse conceito aqui. E extraindo da lei também o terceiro ponto do nosso esquema gráfico aí, senhores, me acompanhem. Os agentes públicos eles podem exercer cargo, emprego, mandato ou função. Então, juntando tudo isso, nós chegamos ao conceito de agentes públicos trazido pela lei de improbidade. É todo aquele que, com caráter definitivo ou transitório, com ou sem remuneração, exercem cargo, emprego, mandato ou função. Ok, senhores? Voltando para o seu conteúdo, então, nos acompanhando, é todo aquele que exerce, ainda que transitoriamente, apenas para colocar na ordem mais apropriada, ainda que transitoriamente, ou mesmo sem remuneração, exercem cargo, emprego, mandato ou função. Então, esse é o conceito de agente público trazido pela lei de improbidade. Ok, senhores? Nessa classificação apontada aí por nós, do mestre Eli Lopes Meirelles, nós temos o que há de mais tradicional. Qual que é o problema dessa classificação do Eli Lopes Meirelles? Quando você pensa nas provas da Carlos Chagas e compara, por exemplo, com o CESP. O problema é que, por vezes, o CESP, principalmente, ele utiliza nomenclatura particulares em colaboração com o poder público. Então, juntando as duas classificações, vejam aí, ó, a do Eli Lopes Meirelles de um lado e a do Celso Antônio Bandeira de Mello do outro, nós temos agentes políticos de outro lado também, administrativos do outro lado também. As três últimas categorias são reunidas numa só, no Celso Antônio, que é um grande doutrinador ainda vivo, que são os particulares em colaboração. A do Eli Lopes Meirelles, sem dúvida, é a mais adotada. Sobretudo em provas da Fundação Carlos Chagas. Ok, senhores? Então, nós vamos levar para a prova essa classificação do Eli Lopes Meirelles, mas lembrando que as três últimas categorias, honoríficos, delegatários e credenciados, são reunidas numa só no Celso Antônio Bandeira de Mello. Ok, senhores? Vejam, indo a essa classificação, os agentes políticos, eles são, além dos detentores de mandato eletivo, auxiliares do chefe do executivo, quais sejam os ministros e os secretários, ainda juízes, membros do Ministério Público, sendo que boa parte da competência desses agentes políticos é obtida da própria Constituição Federal. Esses agentes políticos não se submetem às regras comuns aplicáveis aos servidores em geral. Isso fará parte do seu resumo, depois eu explico essa lógica do resumo também. Mas agente político, numa expressão só, é o que a doutrina chama de membros de poder. Membros de poder são aqueles que fazem parte do primeiro escalão de poder da República. Ou seja, cada poder tem o seu próprio agente político. No Executivo, presidente da República, governador, prefeito. No Legislativo, senador, deputado, vereador. A dúvida, juízes são agentes políticos na visão do Supremo. A despeito de não serem sufragados, votados, mas são agentes políticos porque são membros do poder. Outra dúvida, membros do Ministério Público, promotores de justiça, procuradores da República, também são considerados agentes políticos. Esses todos que nós citamos têm boa parte de suas competências obtidas lá da Constituição Federal. Isso, claro, depois tem constado no seu resumão que você vai ter ao fim de cada aula, um textinho de apoio para que os senhores possam verificar na véspera ali. O fato, senhores, é que agente político não se confunde com a próxima categoria, que são os administrativos. Ok? Vai no seu material, me acompanha, por favor. O STF já decidiu também que os membros dos tribunais de contas são agentes administrativos e não políticos. Não é o meu caso, infelizmente, tá, pessoal? Eu não sou o membro do Tribunal de Contas, eu sou o servidor do Tribunal de Contas. Membro do Tribunal de Contas é o ministro do TCU, é o conselheiro do TCE. Eu não sou, infelizmente, ministro do TCU, eu sou auditor, servidor de carreira. Aliás, com muito orgulho, né? Meu cargo é muito
bom, né? Muito cobiçado. Agora, lembrando aos senhores que o Tribunal de Contas da União é uma instituição que é ligada ao Legislativo. Então, a rigor, os servidores do tribunal são servidores administrativos do TCU. Né? E no TCU, como se trata de uma instituição técnica, não teríamos membros políticos, isso para o Supremo Tribunal. Ok, senhores? Voltando ao seu material, também é importante observar que os ministros de Estado não ocupam cargos em comissão. Eles são considerados também agentes políticos. É bem importante deixar isso registrado. Ministros, eles não são comissionados. Eles são ocupantes de cargos de natureza especial. São agentes políticos, portanto. Guarda, isso é bem importante para a prova. Ok, senhores? Outra categoria importante é a dos administrativos, que a professora de Pietro, outro expoente do nosso direito, chama de servidores lato sensu. E aí nós temos os ocupantes de cargo efetivo, os temporários, os ocupantes de emprego público e aqueles que ocupam exclusivamente cargos em comissão. Então notem que os comissionados também são considerados agentes públicos. São agentes públicos na categoria agentes administrativos. Para a prova, esses agentes administrativos, a professora de Pietro chama de servidores lato sensu. Então aí dentro nós poderemos ter servidores, por assim dizer, temporários, efetivos, comissionados e seletistas. Importante, terceirizado não é servidor. Terceirizado não trabalha para a administração. Terceirizado trabalha para uma empresa que terceiriza o serviço, como os senhores também poderão ver no nosso curso de licitações mais adiante. Né? Para a prova, é bem importante perceber que terceirizado não é agente da administração. Joia? Seguindo nas suas classificações, como nós dissemos, temporários, terceirizados não são servidores, apesar de responderem como funcionários públicos penalmente. Explico. O funcionário público é um conceito do direito criminal, do direito penal, que não se confunde com o servidor público hoje. O funcionário público está lá no Código Penal, conceito de funcionário público no artigo 327 do Código Penal. Então, aqui no direito administrativo, que é a base dessa matéria, nós não empregamos tanto a expressão funcionário. Nós usamos bastante mais a expressão servidor público. De toda maneira, quando nós dizemos funcionário público penalmente, abarcamos um sem número de pessoas, inclusive terceirizados. Agora, para a sua prova, terceirizado, que é considerado criminalmente funcionário, não se confunde com o servidor. Joia? As três últimas próximas categorias, elas são mais, diria, tranquilas, né? Os honoríficos, a expressão honor expressa bem a que vieram. Eles não têm vínculo com o Estado, mas são considerados funcionários públicos também, né, criminalmente falando. Eles não são remunerados em regra. E como exemplo clássico, nós temos mesários e jurados. Ok, pessoal? Honor, honra, lembra da colaboração. Essas pessoas são chamadas a colaborar, esses honoríficos. Já os delegatários são particulares que têm sob sua incumbência a execução de certas atividades, né, táxi, muitas vezes autorizatário, né, ainda execução de obras ou prestação de serviços públicos. E aí nós temos as três categorias mais importantes: concessionários, permissionários e autorizatários, com detalhe. Dono de cartório, que está lá no artigo 236 da Constituição Federal, dono de cartório, na realidade, é um delegatário de serviço. Delegatário porque age ali por delegação. Ele não é, a rigor, o dono do cartório. O dono do cartório é o Estado. Ele age por delegação estatal. Ok, senhores? Finalizando, dessas categorias aí mais conhecidas, os credenciados, que são incumbidos de praticar um ato ou atividade em nome da administração, recebendo para isso, o caso clássico é o perito credenciado. Bem importante também, senhores, peritos credenciados não se confundem com os peritos servidores. Peritos servidores
são aqueles que trabalham para a polícia. Peritos credenciados são aqueles que agem por credenciamento. Ok? Finalizando essa parte teórica, para que a gente possa seguir os exercícios, né? Os agentes de fato, eles não constam na classificação do mestre Lopes Meirelles, são investidos de forma irregular, né, por exercício de uma função pública. Seus atos podem ser e devem ser convalidados, corrigidos, por conta da teoria da aparência. Não se confundem com usurpadores de função. Não se confunde com usurpador, que é o cidadão que se traveste de servidor para que depois ele possa lograr algum êxito, alguma vantagem indevida. É o cidadão que finge ser auditor da Receita para que depois, por exemplo, cobre algo de alguém a título de liberá-lo de algum tipo de cobrança mesmo com relação a tributos. Ok, senhores? No seu material, chama atenção para a questão dos militares, que também são agentes públicos, mas não são estudados aqui por nós, porque tem seu próprio estatuto, não são mais servidores, tá, pessoal? Militar é uma categoria à parte, regido pela Lei 6880. E agora a nossa novidade, nosso bloco de exercícios que a gente faz ao encerramento de cada conteúdo desse, ele não são mais aqueles exercícios tradicionais de marcar, né, de certo e errado, não. São questões onde você vai tentar desenvolver os argumentos para que os senhores possam fixar um pouco mais do conteúdo, né? Então os senhores mesmos vão ter que buscar a resposta e terão um banco de questões, os que fazem o curso aqui conosco, para controlarem as respostas, para verem a evolução desses questionários, ok? E também teremos os nossos simulados, né, que não estarão disponibilizados nesse primeiro bloco, mas também para a fixação do conteúdo, ok? Vamos então fazer o nosso bloco de exercícios, nosso primeiro questionário, vou ver nesses dois primeiros tópicos, faço já com os senhores em alguns instantes.